Bom dia, gente. Bom, esse vídeo é sobre o conteúdo de projeto de vida, sobre as emoções humanas, certo? Os problemas ligados ao álcool, à violência, de como a intolerância pode gerar problemas graves na nossa sociedade, certo? Então, eu vou ler a apostila, espero que vocês entendam, não sei tudo decorado, né? Não é uma máquina, né? As coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Então vou ler alguns trechos e explico em seguida, tá? A violência, em muitas formas, é evitável, claro, né? Existe uma forte relação entre os níveis de violência e os fatores modificáveis, como a pobreza concentrada, ou seja, a pobreza, ela agrava a violência ou ela diminui a violência, certo? A desigualdade de renda, a pobreza e a desigualdade de renda, e a desigualdade de gênero, ou seja, as relações de gênero, homem e mulher, e etc., né? Elas geram violência se elas não forem arbitradas pela justiça, pelas instituições do Estado, pela educação, né? O uso nocivo do álcool, né? A pessoa que bebe muito álcool e exagera na conduta e tal, ela pode se tornar uma pessoa violenta, certo? E a ausência de relações seguras, estáveis e estimulantes entre as crianças e os pais, a chamada violência doméstica, né, que pode ser dos pais para com as crianças, seus filhos, e pode ser do marido em relação à mulher, da mulher em relação ao marido, ou dos filhos em relação aos pais idosos. Violência doméstica, ela varia muito, certo? As estratégias que abordam as causas subjacentes da violência podem ser eficazes na prevenção da violência. Claro, né, tem que ter estratégias por parte das leis, das instituições, das igrejas, para prevenir a violência, educando melhor as pessoas, certo? Tipos de violência. Vamos ver quais são os tipos, né? A violência pode ser dividida em 3 grandes categorias. Existem mais, mas essas são as básicas aqui que nos interessam nesta videoaula. A violência auto-infligida. Quando eu pratico uma violência contra a mim mesmo. Aí você tem vários tipos de violência feita a si mesmo, certo? Até assim, violência psicológica, né? Você ter uma conduta desregrada, ou a própria depressão e tudo mais, que alimenta uma tristeza. Se você não aprender a fugir disso, você está praticando uma violência contra você mesmo, né? Aí, violência interpessoal, a violência de uma pessoa para com outra, de um indivíduo para com outra. E a violência coletiva, quando uma sociedade pratica uma violência contra um indivíduo ou contra um grupo. Vou dar um exemplo. Uma vez em São Paulo, uma periferia de São Paulo, um bairro carente de São Paulo, surgiu um boato de uma mulher que sequestrava crianças e para vender os órgãos, vender a gringos e etc. E aí uma mulher estava na praça sem ter nada a ver, e uma criança disse: olha, é a mulher que sequestra crianças. A multidão foi até lá e linchou, matou essa mulher devia ter uns 30 anos. Ela foi morta por uma sociedade que estava histérica. Isso é um tipo de violência perigosíssima, esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos, né? Aí, continuando, as atitudes ou atos violentos podem ser físicos, uma agressão física, certo? Tipos de violência. Violência física, quando você agride uma pessoa fisicamente, certo? Isso é muito comum, brigas entre crianças, entre adolescentes, entre adultos no trânsito, brigas de torcida, né? Por razões tolas, às vezes uma disputa qualquer, né? Então isso é a violência física. Tem a violência sexual, né? Quando há geralmente há um adulto que pratica
molesta uma criança, ou no caso no transporte público, um homem fica roçando numa mulher e tal. Isso é violência sexual, porque não há um comum acordo, certo? No caso dos adultos, né? Quanto à criança, claro, não interessa, não é ético, nem moral, nem aceitável que um adulto venha a ter qualquer contato sexual com uma criança, ok? Violência psicológica. Eu posso não agredir uma pessoa, mas eu posso agredir fisicamente, né? Eu não estou agredindo fisicamente, mas eu estou agredindo moralmente. É uma violência psicológica. Isso acontece muito quando uma pessoa humilha outra publicamente. O bullying, que a gente chama de bullying, é muito comum nas escolas, né? Infelizmente, ele é um tipo de violência. Aquela pessoa submetida ao bullying, à chacota, ao deboche dos outros, ela está sendo vítima de uma violência que não é física, é psicológica. E essa violência também gera sequelas profundas na alma daquelas pessoas que são vítimas desse tipo de violência. Então você, meu jovem, seja lá quem for, né, que vê esse vídeo, não aceite, não pratique, não tolere o bullying. O bullying é muito mal, faz muito mal aos indivíduos que são vítimas dele. Eles deformam aqueles indivíduos, as pessoas passam a sofrer o resto da vida por conta daquela humilhação pública. E geralmente quem é vítima de bullying são crianças e são adolescentes, são pessoas que ainda não estão maduras o bastante para se defender. Então quem pratica o bullying é um covarde, é um canalha, certo? Não pratique o bullying, certo? Não pratique, não aceite que ninguém pratique. Tá bom? Que é esse tipo de violência, violência psicológica, ok? E a violência emocional, né, que no caso é muito comum, xingamentos de torcida, a pessoa está sob emoção e pratica uma violência, né, ok? Essa categorização inicial diferencia a violência de uma pessoa infringe a outra. A violência infligida por outro indivíduo ou por um pequeno grupo de indivíduos e a violência infligida por grupos maiores, como estados, grupos políticos organizados, grupos de milícias e organizações políticas e etc. Essas três grandes categorias são divididas são mais complexas, né? De falar aí da violência dos estados, no caso, um país que discrimina imigrantes, os judeus que foram discriminados no passado, os africanos que são discriminados na Europa e etc., os latinos que vão para os Estados Unidos, é uma violência praticada por um país, né? Pelas leis de um país. A violência é principalmente classificada como um instrumento hostil, de agressão às minorias, nesse caso, né? A violência auto-infligida é subdividida em comportamento suicida e autoabusivo. É a violência auto-infligida, né? O primeiro inclui pensamentos negativos, tentativas de suicídio, também chamado deliberado em alguns países como crime, né? Abuso ou autoabuso, em contraste, inclui atos como automutilação, pessoa que pega uma faca e se mutila, né, e tal. Isso é uma violência auto-infligida que tem que ser tratada. A pessoa tem que procurar um psicólogo, certo, e se tratar, ok? Ou não tendo condições para isso, procure uma igreja, ou procure na sua casa fazer a sua oração, a sua prece a Deus, peça para Ele tirar de você aquele pensamento negativo, expurgue, coloque para fora de sua alma qualquer pensamento negativo, não deixe o pensamento negativo se instalar na sua alma, tá bom? A violência interpessoal é uma classificação de violência dividida em duas categorias: a violência familiar e conjugal, em que em geral ocorre
no próprio lar, e a violência comunitária, que acontece fora do lar, entre pessoas que não têm vínculos de parentesco ou entre pessoas que podem ou não se conhecer. A violência familiar e conjugal inclui-se os maus tratos a menores, isso eu já expliquei, né? Violência doméstica e os maus tratos a pessoas idosas. A violência comunitária inclui a violência entre jovens, estupro, agressão sexual de estranhos, e a violência em ambientes institucionais, como escolas, locais de trabalho, prisões e asilos. Quando a violência interpessoal ocorre nas famílias, suas consequências psicológicas podem afetar os pais, as crianças e seus relacionamentos a curto e longo prazo. Os maus tratos em crianças, certo? O maltrato infantil é o abuso e a negligência que ocorre às crianças menores de 18 anos de idade, crianças e adolescentes, né, até 18 anos de idade. Inclui todos os tipos de maus tratos físicos e emocionais, abusos sexuais, negligência, exploração sexual ou comercial, o que resulta em danos reais ou potenciais à saúde, à sobrevivência, ao desenvolvimento e à dignidade da criança no contexto de suas relações de responsabilidade, confiança ou poder. A exposição à violência de parceiro íntimo também é, por vezes, incluída como uma forma de maltrato infantil. Aí, no caso, uma violência contra a criança, algumas famílias pobres forçam uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos a trabalhar, né? Então, é muito difícil a gente lidar com isso. Quando é uma necessidade, ou quando aquela criança está sendo educada para valorizar o trabalho, ela vai lá acompanhar o pai, sem que seja infligida a ela uma pressão para ela produzir, né? Isso é aceitável, né? Assim, não tem como o governo coibir, como criminalizar, mas quando a gente vê adultos sadios que pegam e colocam a criança para trabalhar e gerar dinheiro para ele ter uma vida mais tranquila em casa, isso é criminoso, tá bom? É uma violência contra aquela criança, ela está comprometendo o seu futuro, ela não vai ter como estudar, entendeu? Não vai ter como aprender, como evoluir, como ir para a escola, como conviver com outras pessoas, e ela vai ter um prejuízo muito grande por conta disso. Então, se os adultos não podem trabalhar, eles têm que buscar assistência social, certo? O lugar de criancinha pequena é na escola, estudando, aprendendo, evoluindo, aprendendo a ser gente, como se diz na gíria, né? Não é no roçado, ou não é esmolando numa esquina. A gente vê muito nas grandes cidades, criancinha, menino de 7 anos, 5 anos, pedindo esmola numa esquina, né? Isso aí não é bom para aquela pessoa. Ele cresce naquele ambiente de humilhação, certo? Convivendo com todo tipo de gente que chega ali. Chega um abusador, um pedófilo, oferece dinheiro para aquela criança. Ele pega, né? Ele não tem noção das coisas, né? Eu te dou tanto para tu deixar eu pegar em ti, para ter, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, o ideal... Eu sei que o Brasil é um país pobre, não é? O nosso estado é um estado pobre. O ideal era não ter esse tipo de coisa, certo? Daí é que para isso é que existem os conselhos tutelares, para fiscalizar aquela família. Por que aquela criança está naquela rua, naquela esquina? Por que ele está ali? Por que aquela família não está cadastrada no Bolsa Família, para não passar fome total, não é? Aquela criança está sendo submetida a maus tratos e a humilhações. Tem que ser protegida. Uma criança de 5 anos tem que ser protegida pelo Estado, pela família, pela igreja, pela sociedade como um todo. Essa é a questão. Uma criança em idade até 14 anos é muito vulnerável, certo? Então o trabalho é um tipo de violência contra aquela criança, nesse sentido aí. Aí é claro que, por exemplo, um pai que tem um comércio, um pequeno comerciante, aí ele quer ensinar o filho a ganhar o seu próprio dinheiro. Ele diz: você vai me ajudar no comércio durante um tempo curto do dia e eu te dou uma mesada, eu te pago um valor X para você estar lá. O menino aprende, a menina aprende a comercializar, mas ele não está preso a uma rotina de trabalho que explora a sua mão de obra, certo?
E a violência física nem se fala, não é? Muitas vezes os pais e as mães acham que é normal dar uma chinelada na bunda de uma criança. Eu sou um pai, eu sei, às vezes a gente tem vontade, mas acontece que o indivíduo às vezes está embriagado, às vezes a pessoa não tem noção do limite, aí ele vai extravasar naquela criança um problema da vida dele, né? Ele, por exemplo, o casal está com dificuldade de se relacionar, está brigando entre si, aí a criança pega, derrama um copo de leite, por exemplo, um copo de suco, ela leva uma surra, um espancamento brutal com uma sandália, com outra coisa. Isso é criminoso, cara. Isso é criminoso. O adulto tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter a cabeça tranquila, tem que chamar a criança e dizer, olha, você não pode fazer isso, e etc, etc, etc. Não pode transformar o filho num saco de pancada para desabafar suas frustrações. Uma criança é muito frágil. Não façam isso, não. Isso no passado foi brutal. A gente, hoje em dia, até animais você não pode andar batendo. Se você tem um animal, um jumento, um cavalo, um animal qualquer, uma besta qualquer, você não vai espancá-la brutalmente. Isso é desumano, certo? Aí a questão das crianças é justamente isso. Como dar limites a você, para você não fazer disso uma espécie de bullying, uma coisa que humilha aquela criança, que causa sequelas na mente da criança. Não é complicado? Certo? Então deixa eu continuar aqui, né? A violência na juventude. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, jovens são definidos como pessoas entre 10 e 29 anos. Quem é um jovem? Alguém que tem de 10 até 29 anos é jovem. Depois disso, já não é mais jovem, né? Antes disso é criança. A violência juvenil refere-se à violência que ocorre entre os jovens e inclui atos que variam de bullying e combate físico até as mais severas, como agressões sexuais, agressões físicas e homicídios. O jovem, quando a gente entra na adolescência, né, dos 13 anos, 14, os jovens são muito competitivos, principalmente os rapazes, os meninos, os garotos, né? Aí alguns vão malhar em academias, vão aprender artes marciais e tal, e como eles ainda não são adultos, não estão maduros ainda, não controlam bem as suas emoções, muitas vezes um jovem agride o outro, dá um soco, né, em bailes, né? A gente vê muito isso na televisão, né, e em outros lugares também. Um jovem agride um outro, você vai ver o motivo, uma razão tola qualquer, uma bobagem qualquer, sem razão nenhuma de ser, aquele jovem agrediu aquele outro, certo? E o outro revidou ou não revidou, né? Aquilo vai gerar uma sequela para o resto da vida no agredido. Se o agressor tiver um pingo de vergonha na cara, tiver um pingo de ética nele também, ele vai carregar aquele arrependimento. Por que eu fiz aquilo, cara? Por que eu fiz aquilo? Entendeu? Aí então, isso é muito comum entre os jovens, essa competição exagerada, certo? Essa competição exagerada, às vezes competições motivadas por relações afetivas, né? Dois meninos disputando a mesma garota, ou o contrário, duas garotas disputando o mesmo rapaz e tal, e vão se agredir, né? Isso vai gerar intriga, né? Então é preciso o jovem ter consciência que ele tem que evitar esse tipo de coisa. Fuja disso. Ser maior do que isso. Tá bom? Se o seu relacionamento não está bom, se o seu parceiro ou sua parceira, seu namorado, sua namorada não está respeitando o que você espera dele, então termine a relação, tá bom? Não vá lá querer agredir. Isso não é decente, não é cristão, não é humano. Não é para nós, não é para a gente do bem, tá bom? Aí continuando, a violência, não, essa parte aqui eu vou pular. Tem o caso da violência sexual, nem se fala, né? Os abusos, já falei antes um pouco, abusos contra crianças, é muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Muitas vezes isso gera uma sequela irreversível
na criança. É preciso vigiar de perto as crianças para evitar esse tipo de coisa. Não deixe uma criança sozinha com um adolescente, porque o adolescente ainda é imaturo. Uma pessoa de 14, 15, 16 anos ainda não é um ser humano adulto, certo? Ele não é maduro. Ele pode praticar um abuso numa criança, certo? O ser humano é um ser imaturo. Isso é da personalidade humana, infelizmente, né? Então é preciso exercer um cuidado extra, uma vigilância constante em cima de adolescentes e crianças para evitar esse tipo de coisa, porque isso é uma sequela irrecuperável. Por mais que a pessoa se trate com psicólogos, que vai a igrejas e tudo mais, né? Ela vai carregar esta sequela na sua alma, tá bom? Aí, continuando aqui, maus tratos de idosos, também acontece muito, né? Às vezes o idoso perde um pouco do bom senso, certo? Ele fica assim meio aéreo. Por exemplo, ele não sabe onde coloca as coisas. Onde eu botei meu óculos? Onde eu botei minha sandália? Ele pega um papel qualquer, bota num lugar um documento, né? Uma coisa qualquer, não lembra. Aí os filhos não entendem isso. Ah, por que esse cabra velho, essa velha não presta atenção nas coisas e tal, né? E aí isso é um tipo de agressão. Então é preciso que as famílias, principalmente quem cuida de idosos, que tem idosos em casa, né? Principalmente quando o idoso já sofreu um AVC ou tem alguma demência acarretada pela idade, é preciso que essas famílias se policiem para não ficarem com agressões verbais ou até agressões físicas contra aquele ser humano fragilizado, aquela pessoa que já contribuiu com aquela família, que já criou os filhos, que merece um descanso na velhice, que merece uma vida tranquila, tá certo? Então vamos respeitar os nossos velhinhos, eles merecem, sem falar que um dia todos nós chegaremos lá, né? Se a gente não morrer jovem ou morrer antes, um adulto jovem, se espera que todos nós cheguemos na velhice. Então seria muito bom se a gente tivesse dos nossos filhos e dos nossos cuidadores, né? O respeito que a gente merece, né? Então vamos respeitar os idosos, vamos cuidar bem dos nossos velhinhos, eles cuidaram da gente, certo? Tá bom? Aí, deixa eu ver aqui. Aí tem uma violência que está crescendo no Brasil, um tipo de violência que é a violência cultural. O que é isso? Violência cultural. Aí você tem desde... Deixa eu voltar aqui um pouco. A violência na mídia, certo? O cinema é mestre nisso. O cinema é um veículo que tem uma grande infiltração mundial. Muitos dos filmes apresentam cenas de extrema e exagerada violência. A vida humana é por vezes tratada como algo banal. Existem diversos relatos de contraventores que, ao praticar seus atos, se inspiraram em cenas e personagens considerados heróis. Trata-se também de um tipo de violência cultural, na medida em que são estabelecidos novos valores incompatíveis com a conduta humana. Então o cinema ele tem incentivado muito a violência, cara. Não só o uso de arma de fogo, né? O incentivo ao espancamento, à agressão, o desprezo pela vida humana que aparece no cinema. A vida humana lá, ó, não vale nada. Você mata o herói, às vezes aparece como herói, né? O protagonista mata pessoas assim como quem mata uma barata. E isso acaba ensinando muita gente na sociedade a praticar a violência. Isso no cinema, né? A mesma coisa acontece na televisão, cara. Sabe esses programas de jornalismo que mostram esse jornalismo policial de periferia, que mostra violência, né? Mostra linchamentos, que mostram
a agressão policial, que mostram a agressão de pessoas em bares, né? Que mostram assassinatos, atropelamentos. Meus irmãos, fujam disso, não assistam isso não vamos dar audiência a isso não, isso faz mal para a sua vida, isso faz mal para a sua alma, isso faz mal para você, não assista não assista isso aí, isso é um lixo, isso aí tem praticado uma maldade muito grande na nossa sociedade, um incentivo altamente negativo, não assista esse tipo de lixo, tá bom? Aí esse tipo de lixo, ele está também nas novelas, né? Uma banalização exagerada da sexualidade, certo? Certo, lá as pessoas, o marido trai a esposa trai o marido, não é? O rapaz trai a namorada trai o namorado, certo? O rapaz é promíscuo, sai com homens e com mulheres, o rapaz, enfim, a sexualidade se tornou uma coisa banal ali. E isso incentiva uma vida promíscua, independentemente da heterossexualidade ou da homossexualidade, né? É preciso a gente ter consciência que uma relação a dois se faz com respeito mútuo, certo? Então, vamos tomar cuidado, principalmente com as nossas crianças assistindo o que não pode, ou os nossos jovens, meninos de 13 anos, 14 anos assistindo essa coisa tão banal, essa banalização da violência, banalização do sexo, banalização das humilhações, a banalização de tudo. Isso deforma a personalidade dessas crianças, certo? Isso tem um mal muito grande, cara. Isso deforma demais. Uma parte das igrejas tem reagido de forma enfática a isso, né? As igrejas estão reagindo a isso, mas eu acho, ao meu modo de entender, de forma equivocada em alguns aspectos, certo? Ao politizar o tema de forma a ligar essas práticas a um partido, por exemplo, o PT foi associado à chamada mamadeira de piroca, né? Isso é uma coisa lamentável, porque isso aí não foi um partido que fez, isso aí está na sociedade, está na novela, está no cinema, está na televisão, está no telejornal, está na sociedade como um todo. Não foi um partido que fez isso. Aí quando as igrejas deformam essa interpretação associando a um partido, principalmente a partidos de esquerda em geral, demonizando a esquerda, elas estão fazendo muito mal, despolitizando a sociedade, alienando os jovens e os seus fiéis em geral. Isso é um retrocesso grande na vida das pessoas, da população brasileira como um todo, certo? Aí deixa eu retomar um tópico aqui. Então, assim, a religião, voltando aqui à questão da violência religiosa, certo? É a intolerância, cara. O passado humano, no que tange a religião, ele é cheio de intolerância. Cheio de intolerância. Quando o cristianismo surgiu no Império Romano, né, aliás, nos primeiros séculos do cristianismo, né, Jesus morre, né, Jesus nasce, aliás, no ano 1, ele é crucificado e etc. Aquelas passagens da vida de Cristo que todo mundo sabe, né? Então, o cristianismo demora 100 anos, 200 anos, ele vai se espalhando no Império Romano, né? 300 anos, quando Constantino se torna o primeiro imperador a aceitar o cristianismo, aquela coisa toda, certo? Como é dito de Milão e tudo mais. Mas antes disso, vários imperadores do Império Romano condenavam à morte quem eles descobriam que a pessoa era cristã, certo? Havia uma investigação, se alguém fosse denunciado como ser cristão, essa pessoa era presa e era executada, era morta. Então isso é o quê? Uma intolerância religiosa. Muita gente, a Igreja Católica é cheia de santos, né, que são os mártires, que foram transformados em santos, que foram simplesmente cidadãos romanos que se converteram à religião cristã. O exemplo mais notório, né, é São Sebastião. Era um soldado romano, Santo Expedito é outro soldado romano, se converteram
abandonaram a fé nos deuses do Império Romano, né, os deuses Mitra, Zeus, vários deuses, né, do mundo antigo, e passaram a acreditar no nosso Deus, certo? Que é Jeová, e no seu Filho Jesus Cristo, certo? Aí, ao fazer isso, eles foram presos e foram mortos, entendeu? Aí, então, o cristão tem a obrigação moral com Jesus de repudiar a intolerância religiosa. Ele tem que repudiar, cara. Senão ele não é cristão. Repudie a intolerância religiosa. Respeite quem é de outra religião. O cara tá, ó, adorando uma imagem, eu vou lá quebrar. Não faça isso não, meu irmão. Faça isso não, respeite. Jesus não andava quebrando imagem de ninguém, não. Imagem de outros deuses, de outros credos, outras crenças. Aprenda a respeitar quem pensa diferente de você. Toma o conselho da gente, viu? Aprenda a respeitar, não faça isso não, ok? Aí, então, assim, ó, tá havendo essa intolerância religiosa que está crescendo. Primeiramente, ela tinha um cunho racista, porque geralmente ela era contra igrejas ou contra cultos de inspiração africana, contra o candomblé, contra a Umbanda e os seus praticantes. Aí, então, ela tinha uma coloração religiosa e racista. Ela era racista, certo? Aí agora ela está se estendendo dos evangélicos em relação aos católicos. Você vê falar muito de depredação de imagens de santos católicos, né? Destruição da imagem de Nossa Senhora. Outro dia eu vi isso na internet, a destruição de imagens de santos católicos. Houve um ataque ao padre Marcelo Rossi na hora de uma missa. Ele estava celebrando na missa no altar e uma mulher subiu rapidamente, deu um empurrão nele, ele caiu de uma altura considerável, sendo já um homem de saúde debilitada. Ele não se machucou por pouco, certo? Então, as igrejas evangélicas, se você é um pastor, meu irmão, ou se você é um fiel de uma dessas igrejas, vamos fazer um esforço para fazer Você quer pregar o seu evangelho, você quer pregar a sua doutrina, pregue sem ofender, não pregue a intolerância não, tá bom? Não pregue a intolerância, não pregue o ódio, não vá atacar a imagem porque o seu vizinho é católico, tem uma imagem na casa dele. Respeite, tente convertê-lo. Se você acha que ele está enganado, que ele está equivocado, tente convertê-lo, mas se ele não se converteu, respeite a opção. Isso aí, a tolerância é fundamental para a gente não ter hoje o que a gente já teve muito no passado, que são as guerras interreligiosas, guerras de religião. Isso é lamentável, a gente ter o mesmo Deus e ter uma guerra entre a gente, se matando. Então não ofenda as imagens dos católicos, não, deixem eles, não ofenda não. É uma maneira de evocar a divindade. Só que ele usa um meio que é indireto. Ao invés de me dirigir a um Deus abstrato, eu vou precisar de uma imagem. Aí eu oro para essa imagem e eu acendo a Deus dessa maneira. Eu converso com Deus através da imagem de Cristo, através da imagem de Nossa Senhora, através da imagem de São Sebastião e etc. É uma maneira de conversar com Deus, só que indiretamente. Mas eu acabo conversando também do mesmo jeito que você e etc, né? Eu digo assim, é uma maneira de falar, tá? Porque eu não sou exatamente um católico, né? Eu fui educado no catolicismo, mas eu não sou um católico praticante, tá bom? Então isso é o Estado laico. Vamos aprender a respeitar a religião dos outros. Tá havendo um avanço muito grande nas igrejas evangélicas e dentro dessas igrejas a pretensão de governar a sociedade para moralizá-la de acordo com os padrões da igreja, certo? Então se ataca o Estado laico. O Estado tem que ter uma religião, né? O Estado tem que ser neopentecostal. Aí o que acontece? Quando o Estado adquire uma religião, o governo tem uma religião, ele passa a querer aplicar a lei, a punir e a prender quem não é daquela igreja, cara. Quem não é daquela igreja. Isso já aconteceu no passado, em vários momentos da história humana.
enquanto a civilização existiu isso aí. Da época da Mesopotâmia, a primeira civilização humana, tem guerra de religião. Aí só no século XX, já no Brasil, né, na segunda metade do século XX, há 50, 60, 70 anos atrás, é que a gente criou o Estado laico, que permite que eu seja de uma igreja X e você seja de uma igreja Y e todo mundo tenha as suas igrejas, sem se ofender, se respeitando todo mundo, certo? Então vamos fazer um esforço para respeitar a fé dos outros. Ele pratica uma coisa que você não concorda, pois muito bem, mas deixa a vida dele, deixa ele viver a vida dele ou dela, não é? Respeite, ó, isso é o Estado laico que está aqui, ó, nesse livro aqui, ó. O Estado laico não é um Estado ateu, como tem gente que não estuda, não é? Que fica falando besteira. O Estado laico é o Estado que tolera, se não se mete na religião de ninguém. Por que é que o Estado não se mete na religião de ninguém? Para evitar guerras, meu irmão, para evitar intrigas, para evitar conflitos, certo? Para garantir a liberdade de cada cidadão ser da igreja que ele quiser. Ou se ele não quiser ser de nenhuma igreja, também não é obrigado. Então o Estado tem que ser laico, por isso, certo? O Estado laico é isso, é o Estado que preserva a paz entre as religiões. Deixa as pessoas à vontade para ser de qualquer credo que ela quiser. Tá bom? Então essas foram as minhas explanações. Deixa eu só mostrar aqui. Aí você tem que tomar muito cuidado com a leitura da Bíblia. Porque a Bíblia ela é um livro que tem... O Velho Testamento tem 2.300, 2.400 anos. Certo? Aí então ela traz muita cena de violência. Ela traz muita cena de intolerância. Ela não traz aquilo para incentivar a igreja a praticar, ou as igrejas a praticar, mas ela retrata o momento, por exemplo, ela retrata lá o Egito, né, da época do faraó. Ela retrata o ambiente do Império Romano, na época de Jesus. Então ela retrata a violência. Se você não tiver o devido preparo intelectual, você pega a Bíblia e usa de forma equivocada. Incentiva a intolerância. Certo? Por exemplo, a escravidão. Será se Deus é a favor da escravidão? A escravidão que houve no Brasil? No passado, né, na época da monarquia, achou-se que era. E de onde eles tiraram isso? De determinadas passagens da Bíblia. A Bíblia legitimou a escravidão. Por quê? Porque a pessoa que está lendo procurou um trechozinho pequeno onde aí ele achou que estava legitimada, né? E que Jesus era a favor da escravidão. Uma loucura dessa. Então, a pessoa que interpreta a Bíblia, ela pode manobrar e manipular a interpretação. Ela é a palavra de Deus. Mas se a pessoa não é preparada para entender a palavra de Deus, ela pode usar a Bíblia para o mal, cara. A Inquisição foi isso, a caçar as bruxas foi isso, o extermínio de judeus também teve participação de igreja, foi isso. A perseguição, não é? As várias religiões diferentes, né? Os protestantes perseguindo os católicos perseguindo os protestantes perseguindo os judeus fugindo de um lugar para outro, mas tudo isso aí é briga religiosa. A gente, meu irmão, precisa do Estado laico. O Estado, meu irmão, precisa ser laico para evitar o conflito, para evitar a guerra, para evitar o ódio. Tá bom? É só você ver aí o que é uma teocracia. Estude o Oriente Médio, o Estado Islâmico, onde os religiosos do Islã degolavam, cortavam de espada, né, a cabeça de pessoas que eram só porque o cara não era da sua igreja. Né? Isso aconteceu o quê? Há 4 anos atrás. Certo? Então as pessoas, principalmente os leigos, o fiel, o raso, de pouca instrução, ele não pode ser incentivado à intolerância, a se tornar um intolerante. Vamos aprender a respeitar quem pensa diferente, quem é de um credo diferente. Por favor,
Não deformem as palavras de Cristo, não. Evoluam, respeitem quem pensa diferente de vocês, respeitem quem é de outra igreja, respeitem até a pessoa que é de outra opção sexual, se ele não está lhe ofendendo, se ele não está fazendo nada contra você ou contra a sociedade, né? Só porque ele gosta de homem, ele é um homem e gosta de outros homens, respeite a opção dele, está na liberdade, da democracia. Tá certo? Aí ele é uma mulher, gosta de mulheres, tá lhe ofendendo, tá fazendo algum crime, se estiver, denuncie na delegacia. Se não, meu irmão, respeite a opção, certo? Ah, mas aí a minha religião daqui diz que isso aí é errado. Ele é da sua igreja, essa pessoa? É? Se ele for da sua igreja, você chama ela lá e diz que a conduta dela é incompatível com aquela igreja e convide ela a sair. Mas se ela não é da sua igreja, meu irmão, em nome da liberdade, em nome da democracia, em nome da civilização, respeite. Não tem o que fazer, não. Respeite essas pessoas, tá bom? É importante, é fundamental, a principal contribuição desta figura aqui maravilhosa foi ensinar a respeitar, ensinar o pacifismo, o desarmamento, ensinar o amor ao próximo, ensinar o perdão. Perdoe a quem tem te ofendido. É um dos principais ensinamentos de Jesus Cristo. Faça isso e você está propagando os ensinamentos de Jesus. Valeu.